suas atribuições essenciais. Recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões da esfera emocional. Perguntar para vocês, onde está a esfera emocional do ser? O que é um campo emocional? O que é um campo emocional? O que seria o nosso campo emocional? Primeira pergunta. Se ele é de natureza emocional, ele está onde? Na mente. Na mente, mas qual mente? Porque quando você fala na mente e não está equivocado, o que é a mente? A mente é sua mente ou a mente é a mente que te faz sentir? A mente que me faz sentir? Que te faz sentir, que te faz... Porque quando vai falar do emocional, não está dizendo só das linhas que... Pensamento, que é uma fluidificação uma fluidificação da matéria, vamos dizer assim, se eu pudesse usar esse termo, está impresso nas linhas do pensamento imagens e sons. Nós criamos imagens das coisas e temos a sonorização delas. Então a gente conversa com a gente mesmo, estou com fome, mas está falando com quem? O tempo inteiro nós conversamos ou monologamos conosco, que é uma das características da mente. E a outra projeção dela é a imagem. Nós temos a imagem das coisas pelas linhas do pensamento. Emoção não tem imagem, porque pensamento produz imagem, emoção não tem imagem. Emoção tem a ver com sentir, tem a ver com sentidos, mas os sentidos que faz com que eu perceba as coisas não é emoção. Ela está muito mais voltada às sensações do que à emoção, por serem coisas distintas uma da outra, mas elas estão entrelaçadas. Enquanto os sentidos eles captam as coisas, a emoção ela é a intensificação daquilo que é percebido. E em meio a esses dois elementos tem ainda um outro fenômeno chamado sensibilidade, que não é aquilo que se sente e não é aquilo que está voltado a emocional. Socorro! Então nós temos três elementos ocorrendo ao mesmo tempo, retratando a condição humana. E os elementos externos a nós são os estímulos emocionais, são os estímulos que fazem a emoção expressar. Três coisas distintas: emoção, sensação e sensibilidade. Campos completamente diferentes um do outro. E tem um detalhe: nós estamos perguntando o que é um campo emocional. O que é um campo emocional? Você falou mente, é a mente, ok? De onde que vem a emoção? De onde que ela vem? Ela não vem da sensibilidade nem Não, ela não vem da sensibilidade, ela não vem das sensações, e ela tem o campo dela chamado emocional. Onde que ela vem? Onde nós estamos mergulhados? Nós estamos mergulhados aonde? Na Terra. Nós estamos aqui mergulhados em qual campo? Campos ondulatórios. Ondulatórios, campos vibratórios. Nós estamos mergulhados nos campos vibratórios. Os campos vibratórios, em contato com um ser espiritual chamado individualidade,
gera um campo em torno dele. Pode fazer várias, nós vamos pensar até. Vamos aproveitar porque eu vou poder terminar legalmente, mas assim, eu acho interessante, assim, acho que você está dando para ser claro, né? Mas existem palavras para dois significados muito diferentes, isso. Em toda a teoria. Então aí você está colocando as suas palavras como significados e a gente está tentando, como se fala, entender. A gente aqui do outro lado fica tentando compilar isso. É assim, a gente vai devagar porque a gente não anda só água. Mas assim, é interessante, eu estou achando muito legal. E eu quero saber de você, como você está indo o seguinte, eu já estudei um pouco sobre o self, que é uma coisa que se designa aquele ser que não é o ser que você acha que você é. Aquele ser que é o self, do leão, que é uma coisa que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você está tocando nesse assunto agora, né? Porque eu acho que você está, no fundo que você está falando aí, é que você está chegando nesse ponto, que é um ponto que a gente não consegue entender direito, a gente não é da área, né? A gente não consegue entender direito essa distinção entre aquele ser que é o ser ilusão que a gente cria, né? E o ser que é o ser real. Eu acho que nem tem palavras para definir o que é isso, qual que é essa diferença, entendeu? A minha pergunta que eu tenho para você é a seguinte: tem jeito de você explicar isso de uma forma mais simples para a gente? Nenhuma pergunta é simples, ok? Toda pergunta simples é complexa, e tudo que é complexo é simples. Então a gente tem que tentar tirar a melhor, e lembrando que por mais adequada que seja as respostas que a gente dê, significa que elas ainda são ilusão, beleza? Só deixa de ser ilusão, mesmo sendo ilusão, quando nós estamos no mundo espiritual. Isso tem que ficar bem claro. Então vamos lá. Eu poderia usar o termo que você falou de self como se fosse os departamentos que os amigos espirituais chamam de estados de consciência, estados de superconsciência, estados da inconsciência, inconsciência sendo ela a inconsciência presente, a inconsciência profunda. Que a inconsciência presente, o que ela seria? Nós estamos aqui agora. Se eu não perguntasse do pé de vocês lembrariam que os pés estavam aí? Não. É a inconsciência presente. Agora que eu toquei no pé, muito difícil que alguém esteja aqui conosco e não sinta o pé. Que ele agora passou a sentir, beleza? Esse é o inconsciente presente. Existe um inconsciente chamado profundo. O inconsciente profundo é aquilo que eu não sei e que de alguma forma influencia o meu modo de ser e que vez ou outra aparece nos níveis da inconsciência presente, fazendo com que eu seja capaz de interpretá-lo, percebê-lo, porque ele pode vir em forma de uma palavra, ele pode vir em forma de um comportamento qualquer, mas ele tenta vazar algo para que nós possamos conhecê-lo. E existe um superconsciente que é um estado, é como se fosse assim, o superconsciente, realidade espiritual. É aquilo que está acima de nós, acima não é alto, baixo, ele está acima dos nossos estados vibratórios e que pertence a uma realidade que nos envolve, mas da qual, ao mesmo tempo, nós estamos separados dela. É como se eu falasse assim, quem está no mundo da Terra, reencarnado na Terra, não tem como viver o mundo espiritual intensamente, apesar de nunca deixar de estar nele. Porque quando é que eu estou no mundo espiritual?